Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um daqueles programas que eu tenho certeza que você vai gostar. Conhecer gente. No programa de hoje, você vai conhecer logo, melhor ainda, dois secretários do governo de Ronaldo Caiado. Dois secretários que trabalham em áreas vitais para o governo e, consequentemente, para nós. Para mim e para você que está em casa acompanhando o programa. Nós vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre todas as áreas do governo do Estado, porque aqui estão dois representantes de duas secretarias que englobam isso tudo. Começa apresentando ele que é secretário-geral do governo, o nome já diz tudo, geral, ele fala de todos os assuntos, é o Adriano Rocha Lima. Tudo bem, secretário? Boa noite. Bem, boa noite a todos os telespectadores. É sempre uma satisfação estar aqui batendo esse papo com você, como já fizemos outras vezes. É verdade, só que das outras vezes a gente focou mais naquela coisa técnica, né? Um aspecto mais político. Hoje não, hoje eu quero saber do Adriano Rocha Lima. E o Adriano Rocha Lima vai contar para a gente o que ele acha mais importante, por exemplo, aqui no estado de Goiás, na área em que ele atua e que naturalmente vai servir para você. Também está aqui participando do nosso programa no dia de hoje, para nosso prazer também, assim como o Adriano, o secretário de Desenvolvimento e Inovação. Guarde esse nome, porque esse nome também significa muita coisa importante para as nossas vidas. É o Márcio César Pereira. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, secretário? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Paulo. É um enorme prazer estar aqui com vocês, a gente poder conversar um pouco e que legal. Esse programa. Mas não se acanhe, tá bem? Aqui o programa estamos, aliás, numa mesa de bar, né? Numa mesa de bar, mas esse bar aqui é diferente. É diferenciado, esse bar aqui não serve de bebida alcoólica. Tomando água. Tomando água, todo mundo tomando aguinha, ninguém bebendo nada, a não ser a vontade de fazer um bom programa. Estamos fruindo, né, dessa boa vontade de fazer um programa. Quem sabe, depois de terminar o programa, na verdade, a gente possa até erguer um brinde, mas o que interessa agora é contar histórias e ouvir histórias. Eu sempre costumo abrir o programa levando para o telespectador assim, tipo assim, quem é você, afinal de contas, né? Porque todo mundo já viu o senhor também dando entrevistas, falando cada um sobre sua área em que os senhores atuam, mas assim, sobre os senhores próprios eu acredito que isso não é tão frequente. Talvez até já tenham dado entrevista, mas não são tão frequentes quanto poderiam ser, falando de si mesmos. Eu gostaria de saber primeiro, né, quem é o Adriano Rocha Lima? O senhor nasceu aqui em Goiás mesmo? Pois é, o Adriano é um sujeito que nasceu aqui com família dos dois lados, de raízes goianas, né? Minha família toda da cidade de Goiás, apesar de eu ter nascido em Goiânia. E que com 14 anos, de forma muito contrariada, fui obrigado a mudar para o Rio de Janeiro. E acabou que eu fui ficando no Rio de Janeiro, na época eu ia fazer o que chamava oitava série, hoje é 9º ano, né, do Ensino Fundamental 2. Depois fiz ensino médio, entrei para a faculdade e aí fui ficando, né? Uma coisa vai puxando a outra e sua vida vai se formando lá, cada vez se tornando mais distante o sonho de voltar para Goiânia. Depois de um tempo, passei a gostar também do Rio de Janeiro, no início não gostava. E quando foi 2018, depois de uma longa trajetória, principalmente na área de tecnologia, passando aí por grandes empresas, também fui empreendedor, montando uma empresa da área de tecnologia que se internacionalizou e tudo. E passando por todo esse processo que hoje é conduzido pela CEDI, né? De você dar as mãos para o empreendedor e levá-lo até a empresa se transformar numa empresa que consegue ser autônoma e se estabelecer no mercado. E aí, quando o governador Ronaldo Caiado se candidatou ao governo, né? No primeiro momento ele me convidou para ajudá-lo a elaborar o plano de governo na parte de ciência, tecnologia e inovação. E o Márcio trabalhou comigo nessa elaboração desse plano de governo.
E quando ele venceu as eleições, um dia ele me chama em Brasília para ir numa reunião com ele lá. Foi até na Procuradoria-Geral da República. E para falar de um sistema que era usado pela PGR, e fui lá, né, achando que era só para dar ali uma consultoria aí a ele sobre aquilo. E aí terminou a reunião, ele me chama para uma conversa reservada, falei assim, olha, eu quero que você volte para Goiânia e venha compor meu governo. Eu falei assim, mas como? Minha vida toda montada, estabelecida no Rio de Janeiro. Você dá seu jeito, eu não aceito negativa. Nessa hora o senhor já era casado, já tinha filhos? Já, isso tem 2 anos e pouco. Meus filhos, uma tem 18 anos, faz 19 agora, e meu filho com 14 anos, né? Então, minha esposa é daqui de Goiânia também, mas morando lá no Rio há muito tempo. Que é a Sofia, né? Sofia, exatamente. E aí voltei. Como até você tinha me perguntado esses tempos atrás, assim, gostou de voltar? Lógico que eu gostei. Não significa que eu não tenha também saudades do Rio de Janeiro, porque aprendi a gostar muito do Rio, né? Morei muitos anos lá. Mas, assim, a adaptação foi rápida, até porque eu sempre tive essa vontade de voltar. E eu acho que, de certa forma, eu até comento isso muito, que apesar de eu ter tido uma trajetória profissional muito técnica, né? Essa volta foi um resgate, de certa forma, às minhas origens. Por quê? Eu trabalhei na época da campanha a presidente do governador Ronaldo Caiado, lá do Rio de Janeiro. Organizei, em 1989? Em 89, eu tinha 17 anos, ajudei a organizar alguns eventos. Vim para cá quando ele se candidatou a deputado federal pela primeira vez em 1990, também em 1994, quando ele foi candidato ao governo pela primeira vez. E eu lembro que em 1998, eu tinha acabado de me formar, ele foi no meu casamento. E lá, né, numa determinada hora, minha mãe pega o microfone e começa a disponibilizar para as pessoas falarem. Ah, vem aqui, quem quiser mandar uma mensagem aqui para o Adriano, não sei o quê. Ele vai, pega o microfone e fala, olha, você se formou, esquece sua vida aí na área de engenharia, você tem a responsabilidade de entrar para a política, que sua vocação é essa. E eu falei, você está doido, acabei de me formar. E aí fui, né, segui toda a minha carreira profissional, fui de grandes empresas, depois montei a minha empresa e aí voltei. Então, de certa forma, isso tem, de alguma forma, um resgate daquilo que, quando eu era jovem, eu gostava muito de fazer, que é trabalhar nesses bastidores da política. Nunca gostei da linha de frente, né, mas ajudar. E estando como assessor ali no governo, eu tenho uma oportunidade única, né, de usar meu conhecimento, que é diferente quando você está no setor privado. No setor privado, o seu conhecimento ele é muito restrito, crescimento da empresa aqui e ali, você tem até impacto na sociedade, mas é muito limitado. No governo, você tem uma oportunidade grande de usar esse conhecimento em benefício da população, da sociedade, e de uma maneira muito ampla. Então, isso te dá uma satisfação muito grande, né? É um retorno que você não tem no setor privado. Eu acho que as pessoas assim que têm esse tipo de vocação deveriam experimentar aí trabalhar um pouco no setor público para ver o tanto que é prazeroso você poder servir aí a população. Mas ainda que o senhor diga que não tinha interesse em entrar para a política, tem uns passarinhos que passam aqui de vez em quando e contam assim, olha, o Adriano está entrando para a política, não, vai ser só passarinho desses que ficam jogando cantoria fora. Não, meu papel é apoiar o governador Ronaldo Caiado. Eu estou aqui numa missão, eu gosto do que faço. Eu acho que o meu papel ali de trabalhar mais na parte de gestão, a parte administrativa, é o que eu sei fazer bem, né? E acho que posso contribuir muito com ele nisso aí. Ele ainda tem aí uma reeleição a ser enfrentada, espero ajudá-lo nessa reeleição e ajudá-lo no eventual próximo mandato, mas sempre apoiando ele aí no governo. O senhor não tem vontade nenhuma de ser candidato a deputado federal? Olha, eu nunca me estruturei nem pensei nisso seriamente. Como o senhor também nunca se estruturou nem pensou seriamente. É verdade, em ser secretário e voltar para Goiás. Mas ser candidato a deputado é algo assim, eu acho que muito mais distante, porque no cargo de gestão, de certa forma, eu já exerci isso na iniciativa privada. Lógico que você, quando você vai para a pública, é diferente, mas é algo que você já tem conhecimento, sabe
como chegar e executar. Eu, na vida política, eu seria um completo novato, um passarinho ali fora do ninho dele, né? Mas, assim, de novo, meu papel é sempre estar apoiando o governador, onde for possível, necessário, e com isso servir a população. É interessante que o senhor contou, o senhor falou de um dado aí que demonstra bem isso, né? Quer dizer, desde 1989, né? O senhor apoia as candidaturas de Ronaldo Caiado. Quer dizer, o senhor tem com ele uma relação bastante antiga, bastante forte, não é isso? É isso. E vai até onde for? Ué, até onde eu achar que eu esteja contribuindo. Na hora que eu achar, olha, cumpri o meu papel aqui, como já aconteceu algumas vezes, né, nas diversas empresas que passei, eu também cheguei, todas elas, chegou um determinado momento, falei assim, acho que meu ciclo aqui venceu. Aí parto para outro. Por enquanto, eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir. Mas uma hora a gente... Tudo muda, né? A gente muda de ideia a todo momento. E isso é bom. Não é bom? Ah, não. A melhor coisa que tem é você mudar, né? Até porque se você não mudar, o mundo todo muda e você fica perdido. O senhor disse que não gostava do Rio de Janeiro, né? E passou a adorar o Rio de Janeiro depois de certo tempo. O nosso outro convidado já tem, me parece, vamos saber agora qual é a opinião dele, ele tem, me parece assim, uma paixão bastante grande pelo Rio de Janeiro, não é isso, Márcio, secretário? O senhor também o senhor não é goiano, não é isso? Nasceu lá pertinho da minha terra, lá em Rio Preto. Na verdade, eu sou de uma cidade, eu falo Rio Preto, porque é perto da cidade onde eu nasci, né? Porque é uma cidade pequena. Exatamente. Minha cidade chama Macaubal, ela tem em torno de 8 mil habitantes. É uma cidade que fica a 70 quilômetros de Rio Preto. Eu nasci lá, depois... Macaubal não tem uma estrutura boa para você fazer um colégio, né? Então saio com 14 anos para fazer colégio em São José do Rio Preto, né? Colégio particular ali. E depois vou fazer faculdade em São Paulo. Aí de lá eu fico trabalhando durante o primeiro ciclo todo na minha vida inteira. Acontece dentro de telecomunicação, né? E aí acontece em São Paulo. Aí um dia... O que dentro da área de comunicação? Trabalhava com planejamento de radiofrequência, né? Montava rede celular. De telecomunicação. Telecomunicação. Então, ali eu conheci todo o mercado, comecei a conhecer as pessoas, né? E viajava muito, viu, Paulo? Eu, na verdade, conheci o Brasil inteiro, né? Viajando, montando redes de telecomunicação. Aí já começa a nascer uma rede de coincidências, que a gente chama de coincidências, e que de coincidência não tem nada, porque a vida faz essas coisas, mas de coisas em comum, né, com o Adriano. Né? Telecomunicação, o senhor também na telecomunicação, depois também para o Rio de Janeiro. Pois é, aí o que acontece? Eu já não aguentando mais viajar, resolvi buscar um emprego numa operadora celular, e a operadora que eu escolhi na época, tive 3 propostas, foi a TIM, né? Fiquei na TIM um tempo antes de até conhecer o Adriano. Aí o Adriano trabalhava em outra operadora e que na Claro, não é isso? Que na verdade um gerente dele que me convidou para trabalhar com eles na Claro. E na Claro fiquei, fiz carreira na Claro, até que chegou um momento que resolvi trabalhar numa empresa totalmente diferente, né? Que vendia para as operadoras, né, que é uma empresa de Big Data, que foi muito interessante. E lá também com o Adriano, né, conheci o Adriano na Claro, depois nessa outra empresa de Big Data. E quando terminamos, assim, durante esse trabalho, ele me convidou para fazer esse plano, né, de governo, né, na parte de ciência e tecnologia. Foi um negócio super desafiante, foi uma coisa... Eu nunca tinha pensado em trabalhar num plano de governo, né? E quando ele me ligou e falou assim, encontrei o Ronaldo Caiado no lançamento do meu livro e ele fez um convite, né? E aí eu falei para ele assim, qual foi o convite? Aí ele me contou assim, me convidou para fazer o plano de governo. Aí eu falei, você tá louco, cara? Como é que você vai aceitar isso? Tanta coisa está acontecendo aqui, né? Aí ele falou, não, um jeito, você também nunca imaginava que ele ia falar assim, que é você que vai estar fazendo isso aí comigo. Né? E aí juntou uma equipe lá para a gente poder estruturar isso.
E foi uma coisa super gostosa de fazer, porque a inovação, né, é um negócio que te motiva. A gente trabalhava já com isso muito, com essa questão da tecnologia. Aí pensar em colocar isso em larga escala, né, para as pessoas realmente poderem usufruir desse desenvolvimento, né, que acontece dentro da inovação. Então eu vi essa oportunidade, começamos a desenvolver, e aí fomos apresentar isso para o governador, né, atual governador agora, na época o senador Ronaldo Caiado, vamos apresentar isso e foi, assim, eu nunca tinha entrado dentro do Senado, né? Aí eu entrei no Senado, na época estava eu, ele e um gerente, né, que trabalhava com a gente lá. A hora que eu entrei dentro do Senado, eu percebi que aquilo era um negócio, assim, completamente diferente do que eu imaginava. Sabe o que eu imaginava, Paulo? Eu imaginava que você chegava, era uns computador velho, né, tudo, aqueles negócios que você vê, aquele filme antigo, e aquele pessoal tudo antigo, sem conhecer nada do que estava acontecendo. Eu imaginava isso. Aí eu entro uma equipe de ponta, gente totalmente antenada, fazendo assessoria do senador, né, do Ronaldo Caiado. E aí, a hora que teve o debate foi super rico, cheio de ideias, né? Aquilo foi transformador, né? Muito bom. Foi totalmente diferente do que o senhor imaginava. Completamente. O senhor tinha um certo, vamos falar a verdade, o senhor tinha um certo preconceito de político. Todo mundo, né, imagino eu, né, que não tem uma interação com o governo e tal, tem assim, uma visão errada do que na verdade, o trabalho público, né? Como o Adriano colocou aqui, assim, de você poder entregar, né? Então, todo mundo trabalha, pensa, eu gostaria de ver o meu produto, né? Aqui, você vê aquilo que você está fazendo acontecendo com as pessoas, né? E você começa a conhecer não só a bolha que você está, mas você começa a conhecer realmente muito amplamente o que acontece dentro do Estado, o que acontece dentro do Brasil. É muito prazeroso. Aí você começa a se apaixonar pelo serviço público, né? O que é que o senhor descobriu de mais apaixonante no serviço público? Olha, eu vou te falar, de todo o tempo que eu estou aqui, o mais apaixonante foi um projeto que nós acabamos de entregar 6 laboratórios includes. Esse projeto é um projeto de inovação que você leva inovação em áreas vulneráveis, né? Onde não tem nada. Só que assim, você pensa, não é uma inovação qualquer, é laboratório de ponta. Então é impressora 3D, é drone, são várias, uma metodologia para mexer em Arduino, que é um computador lá de uma plaquinha, que você vai realmente programar dispositivos, né, como esse que está na moda aí de internet das coisas, né? E assim, quando eu vi uma pessoa que, sem estar na apostila, conseguiu construir um dispositivo, quando eu aproximava o copo num filtro de barro, ele abria e caía água aqui, né? Depois tirava e fechava através de uma bateria de celular, um motorzinho que levantava a válvula, né? E mais um sensor de aproximação. Eu falei, ó, isso aqui... Aí já imaginei as crianças podendo aprender um pouco mais sobre câmeras Wi-Fi, né? As crianças podendo entender um pouco mais como fazer programação. Isso vai te dando um prazer, né, de você tentar assim, ó, vou trazer um novo objetivo, uma nova oportunidade para aquelas pessoas. Então isso foi para mim, desde quando eu estou aqui, o mais prazeroso, né? Gratificante, né? O mais prazeroso. Gratificante, muito interessante isso. Você conheceu, né, para a gente começar o programa, um pouco mais, né, da trajetória, né, de cada um dos senhores até chegarem, né, onde chegaram, que é o governo do Estado de Goiás. Agora, eu quero saber o seguinte, o senhor ocupava o cargo que ele ocupa hoje antes, não era isso? Era isso. Era isso. O senhor também certamente deve ter desenvolvido algum aspecto, algum projeto interessante, né, que tenha feito com que o senhor se gratificasse, né, ficasse gratificado com isso. Mas eu quero saber o seguinte, como é que o senhor conhece Ronaldo Caiado desde há muito tempo, mas como é que é trabalhar com político nos dias de hoje, que político é a geni da vez, não é isso? Quer dizer, não todos, evidentemente, não me refiro, evidentemente, também a Ronaldo Caiado, mas falou em política, muita gente já arrepia, muita gente já xinga, muita gente já excomunga e aquela coisa toda. Como é que é trabalhar com política hoje? Olha, eu gostaria, essa é uma pergunta interessante, isso não é o meu estilo, eu não sou pessoa de sair
puxando o saco dos outros, falando de outras pessoas para bajulação, mas assim, é realmente algo diferenciado você trabalhar com o governador Ronaldo Caiado, por algumas características dele. Primeiro, ele é um político, ou até mais do que político, é um profissional que tem lado, né? Então, você sabe o que esperar dele, né? Ele não é aquela pessoa que fica observando o que está acontecendo à volta, aí de repente pula para cá, pula para lá. Ele tem um lado nas horas boas e nas horas ruins, né? E uma outra característica dele, assim, que é muito importante, e assim, para quem lida com ele assim no dia a dia, ele está sempre disposto a ouvir e aprender, mudar de opinião se for convencido. Ele ouve e ele aprende muito rápido e logo te coloca os contrapontos, e aí vem a experiência na vida política, né? Fala, não, peraí, ok, você está propondo fazer isso, mas isso tem aquele impacto, não era melhor fazer de outra forma? E aí no momento que se chega a um consenso, ele compra aquela ideia como se fosse da equipe, mas defende ela arduamente, vai em frente, independente de se partiu dele, partiu de outro. Então isso é muito importante, porque você cria uma atmosfera de muita confiança no governo naquilo que é feito, né? E isso, você pode perguntar para qualquer secretário que ele vai te dar o mesmo retorno. Isso não é comigo, com todos. O Ronaldo Caiado, ele ouve demais, ele senta, pergunta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Em qualquer horário, se você quiser ligar para ele às 2 horas da manhã, ele vai atender e não vai reclamar. Agora o contrário também acontece, esteja disponível para atendê-lo qualquer horário do dia, final de semana. Já ligou muito para o senhor fora de hora, assim? Nossa! Esses dias até acho que foi ontem, eu estava conversando com o César me contou que... César Moura, que é o secretário da Retomada Interino da Cultura, que ligou para ele por volta das 11 horas da noite. Aí ele falou assim, olha, eu estou pegando um voo aqui agora, mas em 2 horas eu pouso, eu te retorno. Por que eu fui ligar? Teve que ficar acordado. Teve que estar acordado a 1 hora da manhã e ele ligou. Então, ele cobra muito e é uma pessoa que você pode confiar, sabe? Você acordou algo com ele, não precisa, ele não vai mudar aquele posicionamento. Está fechado, é assim, vamos em frente. Então isso dá muita confiança para a equipe toda trabalhar, né? Você tem certeza que seu trabalho tem um respaldo grande, aquilo que precisar de defesa política, ele faz isso melhor do que ninguém, tem uma experiência muito grande em toda a pauta política, legislativa, né? Então realmente... E a gente vê os resultados disso na prática hoje em dia, né? Se você pegar, né, quem não está dentro acha que estão querendo reclamar, olhar para trás. Não é isso. Basta, assim, a pessoa ter um pouquinho de boa vontade e olhar como esse Estado foi entregue ao governador Ronaldo Caiado em 2019 e ver como que esse Estado está hoje. Ainda não está no momento ideal, mas a transformação que foi feita é algo, assim, surpreendente. Eu diria para você, lá atrás, que não teria condições de chegar onde está hoje, né, com tudo que foi feito, né? E somado a isso tudo, né? E aí para fechar essa pergunta que você fez, tem a reputação dele como uma pessoa que nunca teve nenhum escândalo na vida política e que trata as coisas de uma forma muito transparente. Para você ter uma ideia, ele é tão assim transparente com as coisas que já teve reunião de secretariado e às vezes aquelas reuniões com muita gente, todo mundo fala aqui e ali. Às vezes você perde alguma coisa, né? Porque é muito longa. E aí eu lembro que uma vez eu fiquei com uma dúvida. Ele falou determinada coisa, mas eu vou ter que ligar para ele para perguntar. Mas não precisou. Porque no fim da reunião ele deu uma entrevista e ele disse tudo o que ele disse. A reunião com o secretário estava no jornal. Eu falei assim, o jornal fez a pauta da reunião que eu estava, anotou por mim, eu não preciso nem ligar para ele para tirar a dúvida. Porque... ele realmente assim, ele é muito direto nas coisas. Agora, secretário, o senhor falou uma coisa interessante aí, de mudar esse Estado, né? E o senhor acabou fazendo sem querer uma citação, pelo menos, se não comparação, pelo menos uma citação sobre como era antes. O senhor acha que depois de 2 anos de governo, quase 3 anos de governo de Ronaldo Caiado, ainda é preciso dizer isso? As pessoas já não têm essa percepção de que as coisas mudaram?
Eu acredito que tenha, mas sempre é bom a gente dizer, né? Porque assim, a gente não pode correr o risco, Paulo, de num governo futuro, que esse governo, mesmo sendo reeleito, daqui a tanto tempo ele vai acabar, de termos o risco de vir algum outro governante futuro que desfaça isso, né? Então, assim, é muito importante que a população saiba, a população fiscalize, junto com a imprensa, que é o papel da imprensa também fiscalizar, que fique em cima para ter certeza de que no futuro não possa voltar a acontecer coisas como já aconteceram aqui no estado de Goiás, né? Porque a população goiana não merece, é um estado assim com um potencial enorme. Se você observar, por exemplo, o estado de São Paulo, que sempre foi assim, é o maior estado do Brasil, ele está saturado, o estado de São Paulo não tem lugar para empresas crescerem, é tudo muito caro. Você pega o estado de Goiás, ele é um estado assim, com amplo espaço para crescimento, com vantagens de posicionamento geográfico, uma série de outras vantagens como que foram implementadas nesse governo, como centros de pesquisa científica, como na área de inteligência artificial, que é referência em toda a América Latina. Então, assim, o estado de Goiás hoje, ele é um estado que está próximo da recuperação financeira plena, né? E crescendo a arrecadação. Se você observar, foi o estado que mais cresceu a arrecadação em 2021 comparado a 2020, percentualmente. Está gerando empregos, apesar de toda a pandemia. Lógico que queríamos estar gerando muito mais, mas assim, é um estado que ele tem muito espaço para crescer e se você coloca um governo sério, o resto vem naturalmente, entendeu? Precisa ter comando. Precisa ter comando, precisa ter integridade e respeito aos goianos. Tá, eu quero continuar nessa linha com os senhores, quero ouvir também o secretário Márcio, né, que não falou sobre essa questão, mas eu quero falar um tostãozinho sobre política com vocês. Afinal de contas, política passa, como eu costumo dizer, por todos os aspectos da nossa vida, né? Eu costumo até exibir o copinho e dizer, olha, essa água que está aqui nesse copo passou por uma ação política, não é verdade? Sim, sem dúvida. O senhor mudou a sua vida por conta da pandemia? Mudou em quê ou não mudou em nada? A minha vida mudou completamente. Quando eu fiquei realmente isolado durante o tempo que eu pude ficar, aí eu tive o Covid, eu fiquei internado durante 13 dias, né? Um Covid forte, assim, não diria que não fui entubado, graças a Deus, né? Mas, e depois que isso voltou, né, que eu voltei, fui me adaptando, né, às contingências que foram necessárias para impedir a propagação do vírus, a conseguir, na verdade, fazer meu trabalho e ao mesmo tempo, né, me proteger. Eu venho de uma área que é totalmente digital, né, Paulo? Então, para mim não houve nenhuma dificuldade nessa adaptação, né? E a equipe que eu trabalho também, né? Então, ficar remoto, usar a tecnologia a favor, né? Eu diria para você que assim, no primeiro instante você trabalha 2 vezes mais, né? Porque você acaba perdendo um pouco a noção das horas, né? E aí você trabalha constantemente em cima da plataforma, então, o tempo inteiro no computador vendo aquilo. É verdade. Agora hoje tem uma coisa mais híbrida, mais contornada, você consegue fazer essa adaptação. Eu acho que ganhamos muito, né? Da maneira que a gente conseguiu conduzir, né, esse período dentro do Covid. Trabalhar é bom, mas se divertir também é, né? A gente não pode levar a vida só no trabalho, né, secretário? Com toda certeza. Como é que os senhores fazem para se divertir em Goiânia, né, que vive, né, a custa, digamos assim, de barzinhos, né, de poucos bares? Goiânia não é como lá no Rio de Janeiro, onde os senhores moraram, que tem praia, que tem 1000 diversões, aquela coisa toda. Aqui, além de não ter muita diversão, as poucas que tem estão fechadas. Como é que o senhor faz? O senhor que é um jovem, como é que o senhor faz? Na verdade, eu, assim, não tenho nenhum problema para me divertir em Goiânia. Eu gosto de esporte, eu pratico corrida, eu gosto de andar de bicicleta, então vou constantemente fazer alguns caminhos de bicicleta. Eu acho que isso é muito saudável, muito gostoso de fazer. Também recebo as pessoas que estão dentro do meu ciclo em casa, então para tocar violão, né? Para de repente a gente conversar também, jogar algum jogo. Então assim, não tenho
nenhuma dificuldade em me divertir aqui. No Rio de Janeiro, a diferença que você colocar, tem praia, tem outras coisas, na verdade, era muito parecido com... Quando você está no Rio, você não vai tanto à praia quando você está fora. Minha família, né, hoje eu sou divorciado, né, e eu tenho um filho com a minha ex-mulher, que vivem no Rio de Janeiro. Então, a cada 15 dias eu vou para o Rio, né? Isso eu fiz, talvez seja o motivo pelo qual eu tenha pego o Covid, né? Porque assim que eu pude, eu viajei para o Rio de Janeiro e me expus um pouco mais para poder ver meu filho, né? E então, quando eu estou lá, eu acho que hoje eu vou mais à praia nessas idas e vindas do que eu ia quando eu morava no Rio de Janeiro. Então, mais ou menos isso que acontece, viu, Paulo? Quer dizer, só vai ver o filho e, na falta do que ver mais, o senhor vai à praia? Na verdade, como eu vi, agora assim, eu vivo uma vida de turista no Rio de Janeiro, né? Então eu fico em hotel, eu fico, na verdade, próximo à praia. Então, assim, acaba que não tem muito o que você fazer, né? Quando você está sem seu carro, né? Você está num lugar que você aproveita o turismo. Então, praia, né? E ele adora, então acaba que a gente se diverte bastante nas areias cariocas aí. Que legal. E o senhor, secretário Adriano, como é que o senhor se diverte aqui? O senhor e Dona Sofia, como é que o senhor se divertem aqui? Eu vejo Dona Sofia postando muitas fotos, né, de Pirenópolis, de lugares assim, turísticos. De vez em quando permite, né, assim, a gente gosta de pegar alguma cachoeira, assim, que é um ambiente mais isolado, né, que você, nesse momento que você não pode interagir muito, é uma forma de divertir muito legal. Outra forma é que isso não é só comigo, mas explodiram as redes de internet pelo Brasil, é o Netflix, é o Telecine, todo o histórico saquinho de pipoca. Saquinho de pipoca. Eu também me aventurei recentemente a aprender a fazer pizza, e quando eu gosto de cozinha, né? Mas sei fazer pouquíssimas coisas, mas as coisas que eu sei fazer eu me especializo muito. Então fiz curso pela internet de pizzaiolo, não sei o que, comprei lá um forno específico para você fazer pizza, então faço também com frequência em casa, escolho o tipo de farinha, como que eu vou fermentar, com massa de longa fermentação, e por aí vai. Então, assim, são coisas que você usa para se divertir, e gosto também de jogar tênis, né? Que é um esporte que também você, cada um de um lado, né, da quadra, mantém a distância, e você pode também com isso fazer uma atividade física. E resolvi também, nesse período, estudar francês. Olha. Então, também... Preparando-se para alguma viagem. Não, é porque eu gosto de línguas, sempre tive, assim, eu gosto muito da França, sempre tive, assim, uma atração grande pela língua francesa. Eu acho ela uma língua rica, etc., muito mais rica que o inglês, por exemplo, e sempre tive essa vontade de aprender. Falei, vou aproveitar a pandemia aqui, e aí tenho aula, às vezes, final de semana, 10 horas da noite. Então, com isso tudo, você vai... E, obviamente, o trabalho também é uma diversão. Igual você estava falando para mim, que você se diverte com seus programas. Por mais que seja tenso, haja situações complicadas para resolver, mas é muito divertido também. É verdade, é verdade. Quando a gente gosta do que faz, a história muda, né? Muda. A gente faz com muito prazer, com muita alegria. O senhor já foi à França? Várias vezes. Várias vezes? Gosto muito de Paris, gosto também de várias cidades do interior da França. O senhor é um turista, então, daqueles... Já viajou o mundo ou não? Como é que Já. Assim, eu gosto muito da Europa, sabe? Assim, eu não conheço assim, um pouquinho da Ásia, muito pouco. Eu não conheço a China, nem Japão, por exemplo. Mas conheço muito a Europa e conheço bem os Estados Unidos também. Mas gosto muito mais da Europa do que dos Estados Unidos. Na Europa eu já fiz viagens de carro, assim. A última que eu fiz, eu aluguei um carro em Praga, na República Tcheca. Passei pela Áustria, Alemanha, Suíça, fui ali em Megève, que é onde ficam os Alpes ali franceses, depois Montpellier, depois Barcelona, já fiz também pela costa, né, do Mediterrâneo, saindo de Barcelona, indo até Roma. Então, eu adoro essas viagens assim, se parando em cidades pequenas, conhecendo a culinária local, e por isso é muito legal também aprender
a língua local, porque você aproveita muito mais, né? Claro. Ainda mais na França. Faz o pedido certo na hora de comer, né? Exatamente. O senhor, quando jovem, era mochileiro ou não? Eu não cheguei a ser mochileiro, mas assim, talvez próximo. Não que o senhor não seja jovem, pelo amor de Deus, não é isso. Já colocou de velho. Continua Não, jovem. Mas eu quero dizer assim, quando o senhor era solteiro, quando o senhor, né, tinha uma vida assim, imagino, um tanto quanto mais livre, né, como todo jovem costuma ter, né? Todo jovem tem essas coisas. Isso. O senhor chegou a ser mochileiro ou não? Eu não diria no estrito assim, significado da palavra mochileiro, mas muito próximo disso, de fazer viagens assim com amigos, sem muita responsabilidade do dia que voltar, onde vai dormir, decidir na hora, fica um dia, de repente planejou ficar um dia, fica uma semana, então, mas isso já fiz algumas vezes quando jovem, sim, né? Mas eu não me enquadraria, eu tenho amigos, por exemplo, eu tenho um amigo que, eu sempre quando você fala em mochileiro, vem a imagem dele na minha cabeça, que ele resolveu um dia, ele pegou realmente uma mochila com pouco dinheiro no bolso, comprou uma passagem até, não sei se foi Lisboa, Londres, e a partir dali ele ficou um ano dando a volta ao mundo e ele dava um jeito de parar numa cidade, dormir, e ia indo, sem nenhum planejamento, foi passando de cidade a cidade, até que um ano depois ele chegou de volta no Rio de Janeiro. Isso eu nunca cheguei a fazer, mas algumas coisas mais curtas assim, sim. Essas aventuras, o senhor já fez um tipo de aventura assim? Eu fiz bastante. Na verdade, quando comecei a trabalhar, né, tive a oportunidade de fazer um trabalho em Portugal, e de Portugal para a Espanha, e depois França. Então, isso, toda brechinha que tinha, me enfiava aí no interior do país e conhecendo vários lugares. Adoro viajar, gosto muito do ecoturismo também. Para mim, aqui em Goiás, foi uma surpresa. Eu não conhecia a Chapada dos Veadeiros, né? Quando a primeira oportunidade que eu tive e pude ir para Alto Paraíso. Você já esteve lá, Paulo? Não, não estive. Eu vou te dizer uma coisa assim, quando você entra no parque, né, da Chapada, a impressão que você tem é que parece que foi montado. Parece que alguém pegou as pedrinhas brancas ali, foi colocando aquelas árvores ornamentais. É uma coisa muito surpreendente, é muito arrumado, muito bonito, né? E as cachoeiras, elas vão assim, elas só compõem, né, o que você está vendo, né? Então, assim, eu gosto muito de viajar e gosto muito de viajar nessa parte de ecoturismo. Essa é o que eu mais gosto. Então, nessas trilhas... Você vai mais para Alto Paraíso, então? Então, não é que eu vou mais, foi o mais surpreendente. Acaba indo mais para Pirenópolis, que é aqui do lado, né, que é muito mais fácil, né? Alto Paraíso você tem que ter um certo tempo, mas é surpreendente, é lindo. Pirenópolis atrai muito brasiliense, né, principalmente. Tem mais brasiliense do que goiano, né? Pela proximidade, né? E é interessante, eu queria aproveitar para para convidar todo mundo que tiver interesse, no dia 14 de agosto, até saindo de Corumbá de Goiás, que é ali pertinho de Pirenópolis, nós convidamos o ultramaratonista, que é recordista mundial do Caminho de Santiago de Compostela e de vários outros caminhos aí pelo mundo afora. Ele vai fazer a pé, saindo no domingo e chegando no sábado na cidade de Goiás. Então ele vai fazer Corumbá, aí dorme a primeira noite em Cocalzinho, aí depois dá uma palestra lá, depois vai para Pirenópolis, dorme a segunda noite, vai indo até chegar. E eu fiz a semana passada, né, sem ser esse final de semana agora, o anterior, de carro, mas para reconhecer o caminho, para ver como era, fui com ele, fui com a equipe da Goiás Turismo, e assim, é impressionante como é bonito esse caminho. Então, assim, quem tiver a oportunidade de acompanhar, vamos ter apoio logístico com água, frutas ao longo do caminho para as pessoas poderem. Quem quiser fazer um trecho, é um trecho por dia. Quem quiser fazer um, só faça um. Quem quiser fazer o caminho inteiro, faça. Quem quiser fazer o último, faça. Mas é um convite que eu faço aqui a todos os goianos, brasileiros que quiserem conhecer o caminho de Cora, é fantástico. Assim, eu até falo para o pessoal digitar, quando estiver ouvindo isso que o Adriano contou, Márcio Vilar, para saber quem é o ultramaratonista. Vilar com 2 L's. Que aí você vai ter uma noção o que esse cara fez, que é uma coisa surpreendente. Realmente, eu nem consigo imaginar fazer um negócio desse. Eu nem me atrevo a fazer. Nem penso em fazer, porque o joelho já... não deixa. O joelho já fala, opa, fica quieto aí. Mas a gente está quase chegando ao final do programa, mas eu queria ainda falar sobre uma coisa que
eu considero muito importante, que é uma iniciativa, né, de vocês, do governo do Estado, junto com o Instituto Campus Party, né? Que aconteceu agora, né? Aconteceu agora dias atrás. Isso. Como é que é isso? Terminou. Como é que é isso? Fala pra gente, secretário, como é que é? O que é, afinal de contas, esse evento e por que ele atrai tanta gente assim? Eu gosto de descrever a Campus Party, a primeira vez que ela foi feita foi em 2019, né? Um fato muito interessante é o seguinte, quando a gente foi contactar os organizadores para tentar trazer, você tem a Campus Party de 2 tamanhos. Você tem ela um tamanho grande, que ela normalmente acontece em 4 dias, que só havia acontecido em São Paulo e Brasília. São Paulo é a maior cidade do país, Brasília é a capital do país. As outras cidades, toda era uma versão minúscula da Campus Party, que durava 2 dias só, uma versão empacotada, né? E a gente falou assim, olha, a partir de pesquisas que a gente fez aqui em Goiás, falou assim, aqui tem demanda para uma Campus Party grande. E eles não acreditaram. Brasília havia acontecido 1 mês antes, falando, ainda tem a proximidade com o evento de Brasília, né? 1 mês não, 2 meses antes, tem a proximidade com o evento de Brasília, as pessoas vão ter que, região próxima, enfim. A Campus Party foi um absoluto sucesso, ela teve um público de 70 mil pessoas, ela superou Brasília, em muitos aspectos igualou ou superou São Paulo. Se você pergunta para os organizadores, eles falam que foi a Campus Party de maior consumo de conteúdo, porque normalmente outras Campus Parties, as pessoas vão muitas vezes só para se divertir, jogar, aqui não. As pessoas estavam lá querendo consumir conteúdo e gerar conteúdo. Então, ela foi realmente um marco aqui no estado de Goiás, que serviu para que outras ações com menor relevância do que a Campus Party, mas diversas ações fundamentais que foram feitas no momento, elas se conectassem através da Campus Party. Isso deu visibilidade a tudo e fez com que o empreendedorismo no estado de Goiás desse um salto, né? Então, essa versão que aconteceu agora foi a primeira vez que houve uma versão híbrida, né? No ano passado foi uma versão exclusivamente digital e esse ano essa versão que tivemos agora nos últimos dias foi uma versão onde tinha um palco lá no Shopping Passeio das Águas, um palco físico, e as pessoas, algumas até poderiam assistir lá presencialmente, mas a maioria assistindo pela internet. Então, um evento que foi fantástico, que mostra, mais uma vez, como que o povo goiano estava ávido por ferramentas de empreendedorismo, né, que pudessem apoiar as grandes ideias, o desenvolvimento de novos negócios, de empresas e tudo mais. Secretário Márcio, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, porque a meninada, principalmente, os jovens, principalmente, devem ter muito acesso, né, a esse evento. Mas eu gostaria que o senhor explicasse. Primeiro, explique o seguinte, em versão livre, né, a tradução de Campus Party para o nosso telespectador e, em seguida, o que vem a ser esse evento, né, que atrai tanta gente assim. Na verdade, assim, a Campus Party é uma festa mesmo, né? É uma festa aberta. Então, assim... Seria uma festa do campus, tradução livre. Exatamente, mas o que de fato acontece, né, no movimento, quando ela não está sendo digital, né, é algo assim, muito... Assim, você ocupa o espaço da maneira que lhe convém. Então, você entra dentro do espaço, na primeira Campus Party que teve aqui, eu dormi lá na Campus Party, porque o evento se acampa, né? Então eu fui lá, na época eu estava como subsecretário de Ciência e Tecnologia, né? Também da CEDI, e fui lá, falei, eu quero ver essa experiência, quero ver como é, né? Porque lá dentro tem um monte de barraca. Eu dormi e vi que a Campus Party, do mesmo jeito que é às 2 horas da tarde, é às 3 da manhã. É igual. Efervescência total. Só que muita gente tomando muito café. Muito café? E tem um café? Grito, café o tempo inteiro. Sério? Né? O tempo inteiro tomando café e discutindo. Porque assim, você chega, Paulo, tem umas bancadas, isso que o Adriano está falando de conteúdo, né? Umas bancadas que vem uma comunidade, monta uma TV na ponta da bancada e começa a trocar ideias, a falar sobre aquilo, né? Então, assim, a ideia dessa Campus Party digital, essa Campus Party híbrida, ela vem muito dessa troca de conteúdo, né? De você ter as palestras, esse momento de você realmente passar as informações que você só ouve de um campuseiro para outro campuseiro, né? Que é aquele detalhe do que acontece debaixo do tapete ali, né? na parte de programação, aqueles
sabe, são conteúdos muito específicos que eles vão consumir ali, né? E eu acho que transforma, isso faz uma transformação raiz mesmo. Agora a história do café é verdadeira? É verdadeira. É? É verdadeira. Eles só tomam café? Não, porque... Café é proibido, bebida alcoólica. É proibido. E, assim, e as pessoas trabalham 24 horas, né? Então o café serve para elas ficarem acordadas. Elas dormem um pouquinho, levantam, vão lá, continuam. E é de graça o café. Ah, sim. É de graça. E é uma oportunidade para muitas pessoas únicas. Se eles estiverem perto de uma prateleira como essa aqui, aí, não sobra nada. Aí não sobra nada. Tem a fama, né, da Campus B, né? A gente até brinca que a Campus B é a campus que acontece fora de dentro do perímetro da campus, né? Que é onde as pessoas de repente compram uma cerveja, vão tomar fora ali dentro. Né? Então ele tem esse papo. Mas ali dentro está devendo um shopping. Então, na verdade, diria assim, é a Campus B gourmetizada. Então quem quis, na verdade, ir na praça de alimentação, tomar um chopp ali dentro, e não foi muito, vou te falar que eu fiquei lá, até uma certa 11 horas da noite, tinha gente lá, na praça e tal, depois a praça fecha, todo mundo vai para dentro da campus, programar, jogar, conversar, tem palestras, né? Madrugada o pessoal puxa o palco lá e começa a fazer palestra improvisada. Secretário Márcio, né, e também secretário Adriano, para encerrar, a gente tem apenas aqui uns 3, 4 minutinhos só, mas eu gostaria que os senhores respondessem para um telespectador que me perdoe agora, eu não me lembro o nome, mas antes de a gente começar a gravar o programa, ele me mandou uma mensagem no celular que é do programa, dizendo o seguinte, fez uma pergunta, né, para mim que eu transfiro para os senhores. Por que ninguém fala do futuro de Goiás? Ele não quis exemplificar, não exemplificou bem o que seria o futuro, em que sentido, em que área, mas eu gostaria de transferir essa pergunta, né, meio genérica, mas se os senhores puderem dar uma resposta mais breve possível, eu agradeço. Secretário Márcio, qual o futuro de Goiás? Olha, eu vou dizer para você que há uma transformação neste momento, criando um Goiás muito mais tecnológico, muito mais emprego, geração de emprego. Um dos alicerces dessa mudança, né, aconteceu agora com esse Centro de Excelência Ferroviária, que foi lançado semana passada, onde a pesquisa em cima de logística ferroviária vai ser fomentada ali dentro, junto com o governo federal. E dentro desse ecossistema, digamos assim, tem outros centros de inovação que estão sendo criados para compor esse desenvolvimento de pessoas. Porque o que existe mesmo de valor dentro de cada lugar é as pessoas que você consegue formar, que você consegue capacitar aqui dentro. Isso está acontecendo em Goiás de forma assim muito forte, né? Está tendo essa transformação. Vendo a Escola do Futuro que está vindo agora, que é criar capacitação para profissionalizantes de forma assim que você consegue empregar em programação, em marketing digital. Então eu vejo Goiás daqui nos próximos anos com uma capacidade humana muito mais consistente. Aí isso vai atrair empresas, vai atrair negócios, vai mudar realmente o estado. Aí o senhor se muda de Malicuia para cá? Eu já mudei, cara. Eu adoro isso aqui. Eu amo pamonha, amo piqui, então já estou virando goiano de raiz. Que coisa boa. Secretário Adriano, qual o futuro de Goiás? Olha, primeiro, assim, eu gosto de dizer que só existe na realidade, de fato, o presente, né? Então, assim, por mais que a gente fique pensando no futuro, no final das contas o futuro não sai do nosso pensamento. A gente só consegue tomar ações no presente. Mesma coisa não existe o passado. O passado é algo no presente da nossa memória, relembrando de coisas, mas também só existe no presente. Então, a gente tem que ter certo cuidado de olhar para onde se quer chegar, mas ter sempre o olhar e a responsabilidade de agir no presente, não ficar simplesmente sonhando e pensando, sim, eu quero ir nessa direção, mas eu tenho que dar meus passos aqui agora onde eu estou. O futuro é agora. O futuro é agora. Então, eu acho que essa que é a mensagem importante. A gente tem que agir, sabe? Agir, tomar decisões que passo a passo o futuro automaticamente ele chega. A gente precisa ter um alvo e a partir desse alvo tomar ações no presente que o futuro vai chegar e tenho certeza que será cada vez melhor para os goianos. E quanto mais as pessoas estiverem preparadas, melhor para elas, né? Quanto mais as pessoas estiverem preparadas, melhor para elas. Eu costumo dizer uma coisa que é impressionante, que 50% ou um pouco mais
das profissões que dominarão o mercado daqui a 10 anos, elas hoje sequer existem, né? Então, é muito importante, aí vem as escolas do futuro, né, que foram criadas aqui no estado de Goiás, que preparam justamente os jovens para essas profissões que estão começando a surgir agora, que ainda vão se transformar para ocupar essas vagas de emprego daqui a algum tempo. Então, eu acho que o mundo hoje ele passa por uma transformação muito grande na área tecnológica. A tecnologia, a gente viu como foi ela nesse momento de pandemia. Se não fosse a tecnologia, nós teríamos muito mais dificuldade de passar. Isso acelerou o processo tecnológico e cada vez mais a tecnologia estará presente no nosso dia a dia. Legal, fazer mais ou menos como a Coreia do Sul faz. Como a Coreia do Sul Preparar. O senhor riu porque você porque não o melhor concorda, exemplo né? que tem é esse, né? Ah, bom. Melhor, preparar, inclusive preparar o aluno para o mercado, né? Exatamente. Para a vida, né? Que é uma coisa que infelizmente ainda não acontece aqui no Brasil. Secretário Márcio, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu. Eu adorei o programa e companhias agradabilíssimas, né? Muito obrigado. Obrigado da minha parte, muito obrigado. Obrigado também ao secretário Adriano Rocha Lima, né, por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo. Leve, por favor, um abraço para a dona Sofia. Pode deixar, prazer é meu, sempre à disposição para a gente bater esse papo. É sempre bom falar um pouco, né? A gente acaba que começa a esquecer algumas coisas, a hora que você sabe puxar ali, a gente vai lembrando. E é importante, acho que, dar esse retorno para a população. Legal, e a população espera exatamente isso, né? E é isso que o programa se propõe. Levar até você convidados interessantes e importantes, e esses dois são muito importantes dentro das nossas vidas, né? E que falam não só daquelas coisas técnicas, mas falam principalmente de experiência de vida, né? Que é muito interessante. Não tivemos no programa de hoje nenhum mochileiro, nenhum quase mochileiro, mas o resto a gente teve. Obrigado a você. Obrigado pela companhia. Uma boa noite. A gente volta semana que vem. Até lá.